Alô amigos, alô amigas, mais uma vez estamos juntos para filosofar um pouco hoje sobre a concepção ética de Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo iluminista do século XVIII e vamos, para entendê-lo melhor, para fazer uma volta no tempo, para observar como as transformações acontecidas na sociedade contribuem também para mudar a maneira de pensar, a maneira de interpretar o mundo em que se vive. Voltando um pouco ao passado, lá no passado, o surgimento da ética, dissemos que a ética passa a surgir quando o homem passa a ser o centro, vai ser o centro das discussões, das preocupações dos filósofos, porque antes os primeiros pensadores não eram exatamente chamados de filósofos, eram chamados de fisiólogos, estudiosos da physis. Physis significa natureza. Então a preocupação era explicar a origem do mundo, a origem do universo, sempre apelando para explicações do mundo natural, para entender o mundo natural sem recorrer a supostas forças sobrenaturais. Rompia-se, portanto, com o pensamento mitológico e procurava se formar a partir daí o pensamento filosófico-científico. Mas a ética surge a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Só contextualizando, naquela época, século V a.C., é o século de ouro, o século de Péricles, é o século do apogeu da democracia grega, só apenas lembrando, mais uma vez, que a democracia era apenas para os eupátridas, para as elites. Eupátridas significa bem-nascido, aquelas pessoas que, segundo eles, pela própria natureza, nasceram inteligentes para pensar e mandar, quando outros nasceram aguerridos, corajosos, voluntariosos, para lutar e defender a ordem e a manutenção da ordem social. E, por último, outras pessoas nasceram brutas para trabalhar e obedecer. Seriam os escravos. Então, as primeiras leis elaboradas na história da humanidade foram para legalizar a escravidão, para transformar um homem em propriedade de outro homem. O que trabalha e produz a riqueza não se apropria dela, e aquelas pessoas que usufruem da riqueza gerada pelo trabalhador escravo era a aristocracia, que desprezava o trabalho. Trabalho é coisa para escravo. Então, com o passar do tempo, vamos observar a desintegração do Império Romano do Ocidente, no ano 476, devido à invasão dos povos orientais, dos chamados povos bárbaros, sob o ponto de vista dos romanos. Os povos orientais invadiram as fronteiras do Império Romano e provocaram um êxodo urbano. As pessoas saíam das cidades, iam para o campo e geravam o que se chamava colonato. E o colonato, essa subordinação do trabalhador que não tinha terra ao dono da terra, se dava origem ao sistema feudal, as relações servis de produção. Há uma evolução ética aí. Assim como uma evolução ética, quando o homem deixou de matar o inimigo e passou a preservar a sua vida, mesmo que o escravizando, aí passa a haver a substituição do trabalhador escravo pelo trabalho servil. O servo não é mais um escravo, não é propriedade de seu senhor, mas ele ainda não era um homem livre. Ele tinha que trabalhar compulsoriamente, de forma obrigatória, 3 dias por semana nas terras do senhor, para pagar o que se chamava corveia, esse trabalho compulsório, obrigatório do servo para o senhor feudal. O período medieval, que se estende basicamente por 100 anos, 1000 anos, nós temos aí do ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Para os intelectuais humanistas, essa expressão humanista seria a valorização da cultura clássica greco-romana. Eles viam com certo desprezo os valores culturais medievais. Esses valores foram estabelecidos pela Igreja. A ideologia medieval era uma ideologia teocêntrica. Tudo se explicava em nome da fé e tudo se voltava para Deus. O homem se preocupava com a salvação da alma, que ele acreditava ser eterna, imortal. O corpo morreria, mas a alma não. Então os valores medievais foram estabelecidos pela Igreja. Já dissemos que, sob o ponto de vista da análise sociológica de Marx, ele chama que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias das classes sociais dominantes daquela época e lugar. Assim como a aristocracia mandava na Idade Antiga e a ética antiga era uma ética escravista, defendida pela aristocracia como se fosse consequência da própria natureza humana,
Uns nascem para pensar e mandar, e outros nascem brutos para trabalhar e obedecer. Na Idade Média, há uma mudança pouco significativa. Na Idade Antiga, uns pensam, outros lutam e outros trabalham. Na Idade Média, uns rezam, outros pensam e outros trabalham. É a chamada doutrina das três ordens. Então, a ideologia dominante era a ideologia estabelecida pela Igreja. Os valores dominantes eram os da Igreja. E se alguém fizesse uso da razão, da ciência, buscasse a comprovação daquilo que afirmava e questionasse as doutrinas da Igreja, ele poderia ser punido por isso, poderia ser morto por isso, acusado de heresia, ser queimado vivo, especialmente após a criação dos tribunais de Inquisição, no século XIII, pelo Papa Gregório IX. Ele vai criar um poder coercitivo por parte da Igreja, a Igreja que já era a maior proprietária de terras, que era a maior formadora de opinião. Os valores se baseavam em dogmas, e dogmas você não discute, você aceita, são verdades consideradas absolutas e inquestionáveis. Então, o que é que passou a acontecer com o desenvolvimento do comércio? A formação de um novo segmento social, uma nova classe, a burguesia, interessada em estabelecer as suas ideias, os seus valores, e vai passar a contrariar, a combater a ideologia dominante. Em substituição ao teocentrismo, se defende o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro das preocupações. Ao contrário de explicar todas as coisas com base na fé, procura-se explicar todas as coisas com base na razão. Em oposição ao pensamento dogmático, indiscutível, valor absoluto, você desenvolve a capacidade crítica de questionar, de pôr em dúvida todas as coisas, e mais do que isso, faz da ciência, da comprovação da experiência, o critério da verdade. Então, o experimentalismo é uma característica importante do movimento renascentista. Ao contrário de você preservar aquele espírito associativo que unia as pessoas no período medieval, se as pessoas eram muito religiosas, formavam ordens religiosas, você reunia vários artesãos e formavam uma corporação de ofícios. Então, isso é no período medieval. Então, na Idade Moderna, passa a existir a formação de guildas, de associações de comerciantes, interessados em defender os seus valores. E os valores de cada comerciante, você exalta o sentimento de individualismo, do homem que se faz por si mesmo. Não o homem que nasce nobre, mas o homem que se faz importante pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua capacidade. Esse choque de ideias vai representar uma mudança na maneira de pensar. E aí você observa o surgimento de diversos intelectuais importantes, não só na literatura, como na ciência. Você pode falar, por exemplo, na astronomia, que vai surgir o pensamento de Nicolau Copérnico, que era um sábio polonês, que era um monge, mas era também um cientista, escreveu A Revolução das Esferas Celestes. Então vai defender a ideia de que a Terra não era mais o centro do sistema planetário, era o Sol. A Terra girava em torno do Sol, daí a concepção do heliocentrismo. Mas essa obra dele, A Revolução das Esferas Celestes, só foi publicada no ano da morte dele, em 1543, anunciado no século XVI. Outros nomes, como Johann Kepler, Giordano Bruno. Giordano Bruno foi queimado pelos tribunais da Inquisição no ano de 1600. Galileu Galilei, que aprimorou a luneta, que poderia, através da observação, comprovar a concepção do heliocentrismo, foi obrigado a se desmentir, foi preso, prisão domiciliar, e ficou preso até o final da vida, foi excomungado também. Então era muito difícil você fazer uso da razão, da ciência, numa época em que predominava a irracionalidade, o dogmatismo, a intolerância do poder místico que até então existia. Aí você pode destacar na literatura grandes nomes. Lá ainda na Idade Média você pode falar em Dante Alighieri, Francesco Petrarch, em Giovanni Boccaccio. Você pode falar em Luís Vaz de Camões, em Portugal, William Shakespeare, na Inglaterra, Miguel de Cervantes, na Espanha, Nicolau Maquiavel, na Itália. Foram grandes nomes do período renascentista. É uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de viver e, consequentemente, é uma ruptura com os valores até então existentes. E, continuando a partir daí, o movimento renascentista, baseado no humanismo, ele vai exercer influência na formação, mais adiante, do movimento iluminista.
Temos como precursores grandes nomes, como por exemplo Francis Bacon, que era um filósofo inglês, um empirista inglês, que chegou a ser uma espécie de primeiro-ministro, ou desculpa, de ministro da Justiça na Inglaterra, na corte do rei Jaime I da dinastia Stuart. Aí, nessa mesma época, você tem a figura de John Locke, René Descartes e Francis Bacon, foram teóricos intelectuais que se viram de base, as suas ideias contribuíram para a formação do movimento iluminista. Posteriormente, um pouco mais adiante, a figura de David Hume, que exerceu forte influência sobre Immanuel Kant. Segundo Kant, foi através da leitura da obra de David Hume, que era um cético, que era um empirista, que ele rompe com o pensamento sonho, como ele diz, o seu sonho dogmático. Então, o movimento iluminista ele vai se caracterizar por representar os interesses da burguesia, não só no campo político, no campo filosófico, também na arte, na literatura. Foi um movimento bastante amplo da formação da enciclopédia, Denis Diderot, D'Alembert, Condorcet, Daubat, foram nomes importantes, organizadores da enciclopédia, que procuraram buscar a contribuição dos mais diversos intelectuais naquela época, inclusive Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes nomes do pensamento iluminista. Então, o pensamento iluminista se caracteriza pela defesa da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, em oposição ao pensamento dogmático. E não só da liberdade de expressão, como também da liberdade econômica. Daí a atuação de Adam Smith na obra A Riqueza das Nações, defendendo o liberalismo econômico. O Estado não deve intervir na economia. A economia caminha por si mesma. É como se existisse, segundo ele, uma mão invisível que controlava a economia, regida pela lei da oferta e da procura. Se houvesse uma maior oferta de um produto, o preço do produto cairia. Uma maior procura por esse produto, o preço do produto subiria. Então, segundo ele, isso iria contribuir para controlar os preços, controlar a economia. O liberalismo econômico era a representação dos interesses da burguesia industrial, já no século XVIII. Essa obra, A Riqueza das Nações, foi publicada em 1776. Então, esses nomes que eu falei, Francis Bacon, John Locke, René Descartes, David Hume, foram intelectuais cujas ideias serviram de base para o movimento iluminista. O movimento iluminista vai se opor às estruturas políticas absolutistas, uma monarquia absolutista que justificava o poder do rei em nome de Deus. Ou seja, o poder do rei vem de Deus. E se foi Deus quem escolheu o rei, apenas a Deus o rei deve prestar conta dos seus atos. Isso é uma justificativa ideológica do poder absoluto do rei, fazendo uso do nome de Deus. Em oposição a esse tipo de ideologia, Voltaire dizia: não existe intervenção divina no universo. A desigualdade que existe na sociedade é provocada pela própria sociedade. A Igreja Católica não passa de um poço de ignorância espalhando superstições pelo mundo. Você ouvindo essa frase, vai pensar que Voltaire era um ateu, e não era. Ele era teísta. Desculpa, ele era deísta. Quando se fala teísmo, é a ideia que muita gente tem, essa ideia de Deus que interfere, que protege e que está ao lado do indivíduo. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? É o que muita gente diz. Para ele, Deus é uma força criadora que criou o universo e não interfere sobre ele. Então, é a causa primeira, mas não é esse Deus que vai gerar a desigualdade, o poder do rei, a desigualdade social. Para ele, Voltaire, Deus não tem nada a ver com isso. Então, essas ideias individualistas, baseadas na experiência, a revolução científica, aí você vai observar que depois, em 1642, morreu em 1727, a figura de Isaac Newton. Então, você tem um pensamento de um exercendo influência sobre o outro. Se você voltar um pouco ao Renascimento, você na área da ciência, você tem Eustáquio, Falópio, Miguel Servet, Torricelli, grandes nomes na anatomia, na fisiologia, na botânica. Se você for para o lado da literatura, você tem Dante Alighieri, tem William Shakespeare, tem Miguel de Cervantes, Michel de Montaigne, Nicolau Maquiavel, como falamos
desses nomes. É um pensamento, uma época muito criativa de muitos intelectuais. Fruto de quê? Das profundas transformações acontecidas na base material. Então, quando chegamos ao século XVIII, temos os principais nomes do iluminismo: Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, e no campo da ética, no campo da filosofia, mais especificamente, a figura de Immanuel Kant. Kant se destacou pela profunda racionalidade. Ele vai escrever obras para buscar o entendimento da formação de como se forma o conhecimento humano, quais são os instrumentos que o homem usa para formar o conhecimento, a capacidade ou a incapacidade do homem formar o conhecimento. Uma obra importante nessa área da epistemologia é a Crítica da Razão Pura. Ele vai procurar mostrar como se forma o conhecimento. Na área especificamente da moral, da ética, ele vai escrever a Crítica da Razão Prática, que é o princípio básico na filosofia de Kant. E a ética de Kant é o que se chama ética deontológica. É a ética do dever ser. É uma ética prescritiva. Faça sempre o que é correto. Ou, em termos negativos, não faça o que é errado. Se você quer que as pessoas o respeitem, aprenda a respeitar as pessoas. É o que ele chama de imperativo categórico. É uma ética prescritiva, é impositiva, baseado na racionalidade. Que todos os seres humanos racionais devem fazer de sua ação como se fosse uma lei moral de caráter universal, que todos os seres humanos, de forma universal, teriam que praticá-la. É, portanto, o mundo como deve ser. As críticas feitas, portanto, aqui no livro, Arthur Schopenhauer falava sobre isso. Ele chamava a filosofia de Kant, a ética kantiana, de uma utopia moral, não do mundo como o mundo é. Ele falava, Kant, do mundo como deveria ser. Não faça do outro um meio para levar algum tipo de vantagem. Só o dever faz com que haja uma ação moral. E esse dever não pode ter caráter de subjetividade. Você tem que ter uma moral de caráter universal. Ele achava que a ética epicurista, a ética estoica, lá do período do helenismo, na Grécia Antiga, não era suficiente para explicar os princípios éticos. Por quê? Porque tinha um caráter de subjetividade. A felicidade estabelecida, a busca da felicidade estabelecida pelos filósofos epicuristas, pelos filósofos estoicos, baseava na subjetividade. E para ele, Kant, isso não era suficiente. Era necessário que fosse um dever de caráter moral, de caráter de natureza universal. O pensamento, portanto, helenístico, nós falamos do helenismo, é importante compreender o significado de cada uma dessas palavras. Essa palavra helenismo é porque os gregos antigos eram chamados de helenos. A Grécia Antiga era chamada de Hélade. Quando falamos em helenização, helenização significa a propagação da cultura grega no mundo oriental, que foi conquistado por Alexandre Magno da Macedônia. Eu já disse a vocês que Aristóteles não era grego. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia. Então, quando você fala de um filósofo estagirita, é a origem, a cidade em que ele nasceu. Ele educou Alexandre, contratado que foi por Filipe II, pai de Alexandre, imperador da Macedônia, e ele exerceu influência intelectual sobre Alexandre. E Alexandre, influenciado pelas ideias de Aristóteles, resolveu propagar a cultura grega no mundo conquistado militarmente pelos seus exércitos. Esse sincretismo cultural entre a cultura grega, a cultura macedônica, a cultura persa, a cultura hebraica, a cultura egípcia, dá-se o nome de helenismo. Helenização é a propagação da cultura, helenismo é o sincretismo que surge aí dessa interação entre as diversas culturas dos povos daquela época. E aí você percebe que a cidade de Alexandria, por exemplo, lá no Egito, no norte do Egito, era uma cidade cosmopolita. Quando usamos essa expressão cosmopolita, significa que é uma cultura universal.
resultado da influência, da interação entre diversas manifestações culturais de inúmeros povos que iam para a Alexandria. E Alexandria, evidentemente, vem de Alexandre. Então, essa maneira de pensar vai exercer influência em vários filósofos. Como eu disse a vocês, que Epicuro era conhecido como filósofo do prazer. Prazer para ele, assim como para Freud, também falamos em Freud, é você se afastar da dor, se afastar do sofrimento e buscar o prazer. E para Freud, o maior de todos os prazeres seria o prazer de natureza sexual. Só que o prazer de natureza sexual é passageiro, temporário, efêmero. E a preocupação de Epicuro era um prazer permanente, um prazer duradouro. Você ter o controle dos seus desejos. Para ele existiam tipos distintos de desejos. O que nos leva a nos considerarmos pessoas frustradas. O que vai fazer uma pessoa se tornar frustrada? É quando ele não consegue realizar um determinado desejo. São desejos irrealizáveis. Então, para Epicuro, você tinha que ter o controle sobre os seus desejos, não desejar além do que era possível conquistar. Ficasse satisfeito com o que você tinha, ser moderado nos seus desejos, nos seus prazeres. Então, passando mais uma vez para o período iluminista, o iluminismo vai combater a ignorância, a superstição, as crendices, aquilo que representava um obstáculo à libertação do homem. O homem se liberta através do conhecimento, através da racionalidade, a percepção de como entender o mundo que vive. E Kant chamava este homem que não consegue pensar pela sua própria cabeça, que ele precisa de alguém para tutelá-lo, para conduzi-lo no pensamento, ele chamava de menoridade intelectual. E que este indivíduo seria culpado dessa menoridade intelectual exatamente porque, não por incapacidade de entendimento, aí ele não seria culpado por dificuldades cognitivas, mas pela inação, pela passividade, por não se empenhar em descobrir, fazer uso da sua própria inteligência, de desenvolver a sua própria potencialidade. Então ele vai dizer que o homem adquire a maioridade intelectual quando faz uso de sua própria inteligência, quando consegue discernir e entender o mundo que vive. Ter a percepção, a compreensão, fazendo uso da sua inteligência, da sua racionalidade. E para que possamos viver em uma sociedade civilizada, seria necessário que as pessoas se respeitassem, que as pessoas fizessem o que era correto. Como eu disse, a ética de Kant, a ética deontológica, significa a ética do dever ser. Faça o que é correto. O imperativo categórico é algo que se impõe a todos os homens racionais. Quando Arthur Schopenhauer dizia que Kant, vou ler aqui uma parte que ele diz isso, Schopenhauer diz: o proton pseudos, o primeiro passo em falso de Kant, está em seu conceito da própria ética, que encontramos exposto no mais claro. Numa filosofia prática, não se trata de dar fundamentos daquilo que acontece, mas de leis daquilo que deve acontecer, mesmo que nunca aconteça. Então, ele achava, Kant, que nós teríamos que acreditar que era possível criar esse mundo idealizado, um mundo melhor, um mundo racional, um mundo que todas as pessoas respeitassem, que ninguém explorasse, ninguém oprimisse, ninguém enganasse ninguém. Mas esse mundo está muito distante da realidade, daí porque são frequentes as críticas feitas ao pensamento de Kant como sendo uma idealização de algo inatingível, de algo que você possa colocar efetivamente em prática. Ele começa também a fazer aqui a pergunta sobre as leis morais, referente que qualquer investigação que existe leis morais puras, depois de tal suposição, continua firme, é a mais profunda fundamentação de todo o sistema. Ele vai perguntar: quem nos diz quais as leis, que tipo de comportamento devemos agir? Estou falando de Schopenhauer, fazendo uma crítica a Kant. Nesse texto que nós estamos analisando aqui, reflexões sobre uma ética racional com ou contra Kant.
O autor pergunta: os fundamentos da ética podem estar relacionados a alguma força interior do homem, uma força natural? Será que temos isso ao nascermos? Vocês devem se lembrar que René Descartes falava da existência de 3 tipos de ideias: as ideias empíricas, adventícias, as ideias inatas, você já nascia com essas ideias, e as ideias da imaginação. E se você lembrar pensamento empírico, ele vai exatamente se opor a essa concepção de inatismo. Não existem ideias inatas. As ideias são a representação do objeto. O sujeito existe em relação ao objeto, e o objeto só existe em função do sujeito. São 2 elementos que se relacionam, o sujeito e o objeto. O sujeito é o elemento que pratica a ação. O objeto é fruto dessa ação. Então, como é que se pode ter uma ideia, ao nascer, de algo que você não conheceu? Se eu falo, por exemplo, de isso é bom, isso é mal, isso é um conceito de valor. E para que você saiba o que é permitido, o que é proibido, o que é certo, o que é errado, você tem que ter tido uma experiência de vida, uma formação, uma educação, introjetar valores que não foram criados por você, mas você pode discordar desses valores. Se você achar que eles não estão corretos, você deve se manifestar contra isso, mas você pode sofrer sanções exatamente em função de que o Estado é um instrumento político coercitivo. Nós falamos, por exemplo, que Giordano Bruno foi queimado vivo por defender que a Terra gira em torno do Sol. E quando nós observamos hoje, no mundo atual, século XXI, que ainda existem alguns seguidores, um excêntrico aí, dizendo que a Terra é plana, e o que é pior, que eles dizem como se acreditassem que a Terra foi plana, porque alguém disse que foi, então eu acho que foi. Então isso é irracionalidade. Ou seja, você não busca uma fundamentação para o que se afirma. Você simplesmente afirma e não reflete sobre se há uma sintonia entre o que você está afirmando e a realidade. E naquela época, o que falamos da atuação dos tribunais na Inquisição, era baseado na fé, no dogma, na obediência, na autoridade clerical. Se você fosse se manifestar fazendo uso da razão, fazer uso da ciência, aí você vai se chocar com quem não usa a ciência. Nós temos isso, vivendo isso hoje no Brasil. O choque, ou você caminha para o lado da ciência e age em conformidade com o que se pressupõe que a ciência deve fazer, ou você segue pelo lado da irracionalidade, da barbárie, da estupidez. E resultado disso, nós podemos ter milhares e milhares de pessoas mortas por causa da irracionalidade. Então uma coisa é você dialogar, uma coisa é você pensar, refletir e analisar suas próprias ideias. Eu disse a vocês, numa outra aula, que Sócrates dizia: o primeiro passo para a sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. É você saber que não sabe. E já que você sabe que não sabe, você tem uma coisa positiva, o reconhecimento de que você ignora. E já que você ignora, vai procurar saber. É um passo para você criar o conhecimento. Então, o que é o movimento iluminista? Essa palavra iluminismo vem de luz. É a luz da razão, da racionalidade, da ciência, da comprovação, da experiência. Você tem um método para chegar à verdade. E René Descartes, que era um filósofo racionalista, dizia: nada pode ser considerado uma verdade que não seja absolutamente evidente. Se houver uma dúvida, um questionamento que seja, não pode ser considerado aquilo uma verdade. Você precisa ter a comprovação do que aquilo que você afirma é realmente compatível com uma realidade. Fora disso, só imaginação, crendices, superstições, situações sem nenhuma comprovação da realidade. Você tem que buscar a comprovação. Daí a principal característica do pensamento iluminista é combater a irracionalidade, a luz da razão. Se você fizer uma analogia, buscar lá no passado, que já falei isso para vocês também, na Alegoria da Caverna de Platão, ele fala das pessoas acorrentadas pelos pés e pelo pescoço, desde criancinhas, olhando para a parede da caverna, nunca olhando para trás, sempre olhando para frente. E na frente, o que eles viam
eram pessoas passando, conversando, carregando coisas. Eles pensavam que estavam vendo, mas de fato aquelas eram sombras da realidade. A realidade estava lá fora. Aquelas pessoas que estavam, segundo eles acreditavam, passando na frente, estavam lá atrás. E como havia uma fogueira, uma luz, a luz é o supremo bem, é a verdade, é o mundo inteligível, o mundo das ideias, ela vai gerar sombras. E as pessoas, ao contrário, veem a realidade tal qual a realidade é, ela acredita que está vendo o que de fato não está vendo. Mas se entre eles, um deles resolve, por curiosidade, por inquietude intelectual, sair da caverna e vai lá fora, a primeira coisa que vai fazer é se chocar com a luz forte da verdade que o tira da zona de conforto em que ele se encontrava na sua própria alienação, na sua própria ignorância. Ele não vai se sentir bem inicialmente, até que vai depois gradativamente refletindo, pensando, observando, e vai perceber que aquilo que ele acreditava que era uma verdade, de fato não passava de ilusões. Ele vivia num mundo de ilusões, estava acorrentado pelas crendices, pelas superstições, pelos hábitos. Isso é, segundo Platão, a libertação do indivíduo é um processo difícil, sofrido e doloroso. Então, quando você estabelece que a preocupação básica de Kant é criar um mundo racional para todos os seres racionais agirem como um imperativo categórico de fazer o que é correto, jamais mentir, diga sempre a verdade, independentemente das consequências de sua ação. Lembrando que existe a concepção, depois nós vamos falar sobre ela, mais demoradamente, chamada ética consequencialista, que vai ter o Jerome Bentham e o John Stuart Mill, representantes dessa corrente filosófica, que vai dizer que a ação em si não é boa nem má. O que torna a ação boa ou má serão as consequências dessa ação. Isso não interessava a Kant. Você tinha que fazer o que é correto, independentemente das consequências de sua ação. Faça sempre o que é correto. Quando ele fala, por exemplo, dos juízes sintéticos, ele fala dos juízes analíticos e juízes sintéticos, ele está falando de elementos a priorísticos e a posteriori. Então é uma forma de formar o conhecimento. Aquilo que é a priori está contido na própria formação. O predicado está contido dentro do sujeito. Se você diz um triângulo tem 3 ângulos, você não está acrescentando nada. Ora, se é triângulo, tem 3 ângulos. Isso é uma questão a priorística. Agora, se você diz que a água ferve a 100 graus Celsius, então você vai perceber que precisa que haja a comprovação disso. Então, as ideias de Kant são ideias para seres racionais, para criar um mundo racional, e que esperando que todas as pessoas acreditem que possa fazer desse mundo um mundo em que as pessoas digam, pratiquem a verdade e se respeitem mutuamente. Nós estamos vivendo num mundo muito conturbado e seria interessante que nós refletíssemos na possibilidade de mudarmos o mundo, começando por mudar a nós mesmos, analisarmos as nossas próprias ideias. E eu disse a vocês que aquele indivíduo intelectual, aquela pessoa curiosa intelectualmente, que saiu da caverna, saiu da sua zona de conforto, da sua ignorância, e percebeu que estava se mantendo na ignorância, que seus colegas, amigos da caverna continuavam naquela ignorância, naquela ilusão, ele passa a ter um caráter pedagógico, de mostrar para os outros que aquilo que eles acreditam que é verdade, de fato não é. Então, vai haver o choque entre quem mostra um tipo de ideia e aquele que não admite que aquela ideia possa ser verdade. Então não há diálogo, há polêmica. A palavra polêmica vem de polêmicos, de conflito, de choque. E aí nós observamos, vivemos hoje num mundo muito conflitante. O mundo idealizado por Kant seria muito interessante se ele fosse colocado em prática. Mas os outros filósofos, Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, vários outros filósofos, criticam a visão de Kant exatamente pela sua visão de universalidade de uma ação puramente racional. São como se todos os seres humanos fossem racionais e que quisessem colocar em prática esse tipo de concepção de ética. Então, muito obrigado,
Fiquem em casa, se cuidem, essa pandemia vai passar. Até mais.